Olá, companheiros e companheiras, bem-vindos a mais um webinar da secção da saúde do Conselho Estratégico Nacional. Este sob o tema que saídas profissionais para os jovens na área da saúde. E isto é um tema que acho fulcral, pois para além das estruturas ou da maquinaria ou mesmo das relações entre as diversas unidades de saúde, seja do sistema de saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, são os seus recursos humanos a mais-valia e a pedra de toque dos cuidados que são prestados a todos os cidadãos. Sem os muito bons, os excelentes recursos humanos que temos, quer o Serviço Nacional de Saúde, quer o Sistema de Saúde português, não conseguiria prestar a qualidade assistencial que presta no dia-a-dia. E se os recursos humanos são importantes, é mais que evidente que os jovens, que são o futuro deste Serviço Nacional de Saúde, são, se calhar, a peça mais importante para que possamos deixar a quem vier atrás um serviço de qualidade, um serviço que nos orgulhe a todos como portugueses. Por este motivo, desafiei a doutora Maria João a moderar este debate e convidamos um grupo de jovens das várias áreas da saúde, nomeadamente da medicina, da enfermagem, da dentária e da área da farmácia, para que possam dar um pouco, ou possam nos falar sobre as suas ideias, sobre as saídas que estes jovens profissionais vão ter no seu futuro. Agradecer-vos a todos estarem aqui a ouvir-nos e agradecer aos nossos participantes no debate. E, sem mais delongas, doutora Maria João, passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite ao Sr. Professor António Araújo, Coordenador Nacional do SEN para a Saúde, e não só endereçar-lhe os meus melhores cumprimentos, mas também felicitá-lo por esta iniciativa, mais direcionada para os jovens, porque de facto começa a ser mesmo o tempo de nos integrarmos e também de nos incentivarmos a nós próprios a sermos mais interventivos nas ações quer da política, quer mesmo da parte mais cívica. Em segundo lugar, queria também cumprimentar os nossos convidados e agradecer-lhes por terem aceitado este convite, de estarem aqui hoje presentes. Por último, queria também cumprimentar todos aqueles que nos assistem de casa e agradecer-lhes por também terem tirado este tempinho para nos ouvir. Gostava de começar esta discussão por dizer que sinto que a minha faixa etária, a nossa faixa etária, está a ultrapassar uma fase de desmotivação, um bocadinho mais desligada, muito pelas nossas perspectivas futuras, começam a ser cada vez mais limitadas por um país que parece que pouco nos apoia, cujas oportunidades são escassas e que estão cada vez menos voltadas para nós. E, portanto, é com tristeza que vejo inúmeros colegas meus que são altamente qualificados, que anualmente imigram em busca de um futuro melhor. Parece que voltamos um bocadinho aos tempos atrás dos nossos avós, numa nova realidade. E a verdade é que hoje vamos ter aqui presentes muitos profissionais de saúde, 6 profissionais de saúde altamente qualificados de diversas áreas, entre medicina dentária, enfermagem, farmácia, que apesar de áreas diferentes, todos temos por base a pedra basilar que é a saúde, que é para mim a pedra fundamental de qualquer sistema, que além disso podemos comprovar pelas últimas evidências, não é? Com o que a pandemia nos trouxe. Sem os profissionais de saúde não tínhamos ultrapassado as coisas como ultrapassámos até então. E a verdade é que, independentemente de sermos de áreas diferentes, na saúde, a nossa carreira é necessário termos, é algo que pede muito de nós, que é-nos muito exigido na saúde, quer a nível de sacrifício pessoal, quer mesmo a nível de investimento monetário, no que toca à nossa formação, à nossa carreira, que é uma carreira contínua, de estudo contínuo, e que tem imensas implicações no nosso futuro. E, portanto, hoje convido-vos e desafio-vos a tentar discutir novas ideias para que consigamos alcançar um futuro melhor para todos nós. E, portanto, começava se calhar pelo Dr. Francisco.
Dr. Francisco Mourão, um recém-especialista na área da pediatria. Também endereçar-lhe os meus parabéns por ter acabado essa nova fase, não é? Todos nós sabemos que o internato médico é, sem dúvida, a fase mais difícil da carreira médica, talvez, e, portanto, se calhar começava por o questionar, que perspectivas é que ele teria para o seu futuro, agora como recém-especialista, não apenas no que toca às vagas, porque a verdade é que em medicina fala-se muito do número de vagas, mas as vagas não são apenas no que toca à entrada na especialidade, mas também finda a nossa especialidade, que perspectivas de futuro é que temos? Temos vagas para todos? Não temos. A verdade é que, segundo a União Europeia, Portugal tem dos rácios maiores de médicos por 100 mil habitantes, mas a verdade é que esse número é falso, porque a verdade é que este número engloba os médicos, não só do Sistema Nacional de Saúde, mas também do privado, e, portanto, a verdade é que médicos no Sistema Nacional de Saúde por 100 mil habitantes é muito inferior àquilo que se perspectiva e que dizem que temos. Também temos muita dificuldade em deslocar médicos para o interior do país e, portanto, questionava também o Dr. Francisco um bocadinho neste âmbito, que é que perspectivas é que temos, como é que podemos, mais no seu próprio caso, como é que consegue manter-se motivado ao estudar para um exame final de especialidade, sabendo que pode ou não ter vaga no sítio em que quer e que deseja, e também como é que acha que poderia ser uma boa oportunidade de deslocar os médicos para onde eles mais falta fazem? Que incentivos é que faltam aos médicos no nosso país? E, portanto, se calhar neste momento dava-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado e obrigado pelas palavras. De facto é uma fase chata, não diria que é a pior das nossas vidas, depende das perspectivas, mas é uma fase chata, mas que faz parte do percurso e que todos nós passamos por ela, nas mais variadas profissões. Apesar de tudo, o internato médico tem o seu quê de chato e certamente nas outras profissões também haverá períodos muito chatos de início de carreira e em que todos temos que trabalhar muito para sermos bons profissionais. E buscar um bocadinho às palavras que utilizaste, temos de ter aqui algumas noções e que são muito importantes e que já levantaste essa questão, particularmente relativamente aos médicos. E quando falamos de número de médicos em Portugal, falamos de um número que é verdadeiro, entre aspas. Claro que estes médicos existem todos, mas de facto estes médicos não estão todos no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, muito longe disso. E de facto é um argumento que é muitas vezes utilizado. Portugal tem um número de médicos suficiente, eles não estão alocados onde as pessoas acham que eles estão. E isto é uma questão bastante importante. E colocaste a seguir a questão das vagas, e a questão das vagas e da distribuição de profissionais acaba por ser uma das questões que muitas vezes mais motiva a saída dos profissionais em relação a ficarem no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, tem algumas coisas pelas quais é muito atrativo e características que são inegáveis, nomeadamente na perspectiva do trabalho em equipa, do trabalho em serviço, das perspectivas de desenvolvimento, em que no país em que estamos não temos ainda essa perspectiva, por exemplo, nos serviços privados. E, portanto, eu diria que esse é provavelmente o fator mais positivo que o Serviço Nacional de Saúde tem para oferecer a um profissional que quer ingressar numa carreira nele. Porque, de resto, não será certamente pelas condições de atratividade salarial, com que certamente outros players no mercado conseguem competir muito melhor, e muitas vezes não conseguem fazer-se valer destas grandes mais-valias que têm para conseguir atrair profissionais. E esta questão de custo é importante, porque muitas vezes, de facto, temos a questão das vagas que se fala para o internato, mas depois à saída, muitas vezes temos muitos profissionais para os quais não têm colocação, ou não têm vaga para ficarem colocados na Serviço Nacional de Saúde a seguir. E quando se fala disto, e depois por outro lado fala-se de serem necessários médicos no Serviço Nacional de Saúde, entramos aqui numa dicotomia um bocado esquisita. Então precisamos deles, mas por outro lado não temos as vagas necessárias para garantir as necessidades e para garantir o lugar a estas pessoas. E naturalmente as pessoas a seguir têm que fazer o que têm que fazer e seguem a sua vida e infelizmente saem do Serviço Nacional de Saúde e muitas vezes saem inclusive do país. E estamos cada vez a perder mais profissionais por esta falta de atratividade, muitas vezes pelo facto de não existirem sequer vagas para isso. Depois colocam-se aqui outras questões importantes e que não podem ser esquecidas. E uma questão extremamente importante também e sai um bocadinho fora da esfera da saúde também, que é como é que nós conseguimos atrair profissionais para os locais onde eles são precisos, independente da área. Estamos a falar da saúde, estamos a falar de professores, estamos a falar de polícias, o que é que seja. Sabemos que temos áreas que são complicadas,
áreas geográficas que são complicadas e em que temos problemas graves para resolver. E, do meu ponto de vista, falta uma estratégia nacional clara sobre como atrairmos estes profissionais. Porque não é fácil conseguirmos pedir a alguém, e em qualquer uma das nossas carreiras, nós os 5 estamos aqui hoje, que aos 30 anos, 31, 32 anos, saia mobilizado para um sítio a 300, 400 km da sua família, dos seus filhos, e não sejam criadas condições, por exemplo, também de mobilidade do resto da família, para que possa acompanhar. Esta é uma coisa importante aos 30, 31, 32 anos. E se queremos aumentar a natalidade do país e se queremos que as pessoas estejam felizes, estejam satisfeitas na sua carreira profissional, também temos que garantir estas condições. E muitas vezes, e já o disse muitas vezes em público, era necessária uma estratégia e que poderia ser perfeitamente feita dentro da esfera pública, pelo menos porque nessa conseguiríamos controlá-la, de facilitar a mobilização de profissionais com as condições também para se poder mover com as suas famílias para os locais onde são necessários, porque de facto, se é verdade que há sítios onde temos déficits profissionais, também temos sítios onde temos excessos. E portanto temos que criar as condições ideais para esta mobilidade. De facto, é um bocadinho estranho estar a dizer isto, porque as pessoas vão dizer não há desemprego médico, e é verdade que possivelmente não haverá desemprego médico ou médicos inscritos em centros de emprego, se quisermos analisar dessa forma, porque acabam sempre por arranjar uma alternativa, e isto acaba por acontecer com qualquer uma das nossas profissões, porque são profissionais altamente diferenciados, que se não arranjarmos emprego aqui, fazemos o que temos a fazer e vamos para fora, não é? E, portanto, certamente não ficamos empregados à procura de emprego, vamos para onde for e rapidamente somos contratados porque há necessidade de profissionais de saúde em muitos países, logo da Europa àquele lado, basta termos a Espanha, basta termos o Reino Unido e existe necessidade de profissionais e, portanto, por isso é que não nos encontramos desempregados. Aquilo que eu sinto, na minha geração, e se calhar na geração um bocadinho mais nova que a minha, quem saiu das faculdades há pouco tempo, e não sei se isso aconteceu também nas vossas áreas, é que os profissionais começam também a ser formados e treinados e procuram cada vez mais cedo alternativas diferentes à via clássica da profissão. Sim. Ou seja, no nosso caso, a atividade clínica, que é a nossa via clássica. Imagino, para quem está na área da farmácia, a via clássica fosse a farmácia hospitalar, a farmácia de oficina, por exemplo, e que nas novas gerações, um bocadinho mais novas que nós, as pessoas começam desde cedo a ponderar dentro daquela área, irem para outras áreas, irem para a investigação, ou irem para a indústria, ou serem para os ramos militares, ou serem para a parte do ensino, serem para a parte das ferramentas informáticas associadas. E algo que se está a construir, que está em crescendo. Se isto é benéfico para aquilo que nós somos, para aquilo que é em que a nossa formação foi idealizada, eu tenho algumas dúvidas. Claro que em termos pessoais é sempre benéfico que as pessoas se interessem por domínios diferentes e consigam explorar a sua área de atividade e consigam dar o seu contributo em áreas diferentes. Mas isso começa a sentir-se cada vez mais e sente-se, e eu sinto isso na minha profissão, cada vez mais um desalento por seguir a via clássica e procurarem desde cedo logo na formação como é que pode ser a via alternativa que eu vou seguir. Se isto é positivo pela criatividade, significa que estas pessoas estão à partida, e como disseste muito bem, já estão à partida desmotivadas. E a certeza que eu tenho neste momento é que o caminho que nós estamos a seguir é um caminho que é muito menos linear do que algumas gerações atrás de nós passaram. Não será certamente um caminho com menos obstáculos do que se calhar a geração do professor Araújo passou, mas quando viram as gerações se calhar há 15 ou 20 anos atrás de nós, que viveram tempos, em que se viviam tempos áureos em termos económicos, se calhar viveram um caminho mais linear e com menos obstáculos, e hoje em dia estamos a retomar caminhos com muito mais obstáculos e que em muitos casos podem levar a desânimo. Em relação à pergunta que fizeste um bocadinho em tom pessoal e um bocadinho em tom desafio, eu sou um otimista nato e portanto eu acho que as coisas vão resolver e portanto para mim tudo o que eu fiz ao longo destes anos e que estou a fazer é fazer o meu maior esforço para conseguir seguir a área que eu quero, onde eu quero e junto de quem eu quero. Se me perguntares neste momento qual é a maior motivação para eu ficar onde estou e para ficar no país, é provavelmente a motivação familiar. E essa é muito importante. E não podemos ignorar que provavelmente isso é o que prende a maior parte das pessoas aos locais. Para além das outras coisas, porque se fosse pela questão financeira, certamente não era Portugal. Se fosse pelas perspectivas de investigação, em muitos aspectos, também não seria Portugal. Mas depende um bocadinho daquilo que cada um tem como os seus pilares, e para mim a família é um pilar muito importante, e portanto o que motiva mais a ficar cá é poder ficar perto da família. Mas perguntar assim, e se pudesses colocar a tua família contigo, se calhar a questão já era diferente. Por outro lado, deixa-me triste ter que pensar, e penso nisso, que o meu limite não se fica nas nossas 4 linhas do país.
gostava de não ter que pensar, mas temos que pensar e começamos, e desde cedo, todos nós provavelmente estamos aqui e já pensamos, ok, se as coisas não derem aqui, o que é que eu vou fazer? Gostava de não ter tido que fazer esse exercício, mas já o fiz muitas vezes, já pensei em muitas alternativas, já vi muitas alternativas. Em termos pessoais, essa foi a alternativa que me prendeu, foi a questão familiar. Acredito que para outras pessoas, ou com outra facilidade de mobilidade, ou com outros contextos, possam haver outros fatores em ponderação, mas a meu ver pessoal, a questão, não só a minha pessoal, mas na minha visão, a questão familiar, a questão das relações e a forma como potenciamos condições de trabalho e de vida para os profissionais são extremamente importantes, para além das questões de remuneração e da qualidade de trabalho. Mas temos a conjugação destes fatores todos será para mim eventualmente mais importante para conseguirmos começar a fixar os profissionais onde precisamos deles. Eu penso por agora era isto, não sei se respondi às perguntas que Sim, me perfeito. foste colocando, também não quero Sim, dominar. queria ainda fazer-te mais uma pergunta, um bocadinho pegando naquilo que estavas a dizer e tendo por base também aquilo que disseste agora, de que realmente já procuraste várias coisas, e eu gostava de perguntar o que é que tu achas que, olhando lá para fora, com os exemplos que temos fora, que podemos aprender e extrair para o nosso país de forma a captar esses profissionais. Portanto, o que é que outros países, como Inglaterra, Alemanha, etc., têm de bom, que nós possamos aprender, tirar a lição e tentar usar aqui para captar os nossos profissionais para o interior, não só os profissionais, mas também a família, porque não posso deixar de concordar contigo que o apoio familiar é fundamental. Eu costumo dizer que a área da saúde não é apenas um esforço pessoal, é um esforço familiar. Os meus pais fizeram um esforço enorme para eu fazer esta minha caminhada até aqui e tenho a certeza que irão continuar a fazê-lo comigo, não é? E acho que isto é comum a todos nós. Olha, relativamente a essa questão e de alguns anos que fiz, eu tive a oportunidade também de trabalhar fora durante alguns meses. Uma primeira questão importante é a forma como somos capazes de, isto vai soar mal, mas como somos capazes de nos vendermos. Eu vi muito isso no Reino Unido. Eu vi muitas vezes coisas a acontecerem que pareciam vendidas para fora, muito apetecíveis e geniais, e vistas por dentro como eram feitas, não eram muito diferentes, se calhar, do que nós fazíamos, simplesmente eram bem vendidas. E eram conceitos bem vendidos e tornavam os serviços grandes e de renome. E muitas vezes em Portugal não temos nem o tempo, nem as condições, nem o dinheiro para sabermos vender aquilo que somos bons a fazer. Esse é o primeiro aspecto, porque naturalmente todos nós procuramos reconhecimento no nosso trabalho. O segundo aspecto, e que verifiquei muitas vezes, era o tempo dedicado e adequado para os profissionais se poderem preparar para aquilo que tinham que enfrentar. Nomeadamente na minha área, tempo para preparar os doentes que iam ter, tempo para estudar um doente mais complexo e prestar os melhores cuidados, ter disponíveis os recursos todos e eles serem todos de fácil obtenção. E quando digo recurso é a articulação com os outros profissionais, por exemplo, eu ter à mão facilmente conseguir ligar uma série de profissionais na área da saúde diferentes para trabalharem em torno de um doente e daí sair um resultado melhor para todos. E que era uma área que podemos trabalhar também. A interligação entre os hospitais, por exemplo, e as faculdades e a investigação. A questão do mérito, que também era muito importante, e isso verificava-se muito em Inglaterra, em Londres em particular, que é um mix tão grande de gente, que pouco importa de onde vens e quem és. Isso é uma coisa que infelizmente ainda sente um bocadinho num país mais pequeno como Portugal, mas pouco importava de onde vens e quem és, e era simplesmente pelo teu mérito, pelo teu talento, que poderias ir fazendo outras coisas, ir conseguindo progredir nas diferentes áreas. E por outro lado, que eu senti, havia uma questão remuneratória que eu acho que é importante também, e é uma questão importante para todos, porque trabalhar em Bragança, em Lisboa, no Porto, para um médico, o rendimento é igual. O custo de vida é completamente diferente. E nós, quando falamos em áreas carenciadas no país, convém termos noção que Lisboa é uma área carenciada. Porque não sei se não é fácil viver em Lisboa. E o dinheiro em Lisboa não vale o mesmo que em muitas outras regiões. E uma coisa que, por exemplo, Londres tinha, e não só Londres, também outras grandes cidades, por exemplo, é que havia um acréscimo salarial, uma determinada porcentagem, para captar profissionais para aquelas áreas, porque senão eles não conseguiam, porque o custo de vida em Londres não tem nada a ver com o custo de vida em Birmingham ou em Oxford, ou o que quer que seja. E, para mim, foi um bom exemplo de captação de profissionais. Num aspecto, e isto mostra um bocadinho que as coisas estão todas interligadas, e não tem nada a ver com o saúde, mas está a ver com a saúde, a questão dos transportes, por exemplo. Porque é fácil morar bem longe de Londres e chegar em 30 minutos a Londres. Eu trabalho em Viana do Castelo e vivo no Porto e eu não tenho forma de chegar a Viana do Castelo sem ser de carro.
E em Londres, as pessoas que trabalhavam no hospital viviam à mesma distância que eu vivia em Viana do Castelo, e era impensável levar em carro, porque existe uma rede de transportes adequada que permite às pessoas chegarem a tempo, e com um conforto e qualidade. Isto demonstrando aqui um bocadinho estas áreas, porque se eu quiser ir trabalhar para uma área interior do país, eu não consigo fazer nada sem transporte próprio. Isto é extremamente importante. Um outro aspecto era que, por exemplo, quem trabalhava nos serviços mais periféricos, eu via isso, eu trabalhei longe num hospital central, os serviços periféricos tinham uma ligação muito grande e um acesso muito fácil ao trabalho com os hospitais centrais e conseguiam desenvolver um trabalho muito semelhante também, ou em linha com o que eles faziam, respeitando ainda assim as referenciações, e os centros de referência e as especificidades técnicas de cada centro. Mas eu, se fosse um profissional num hospital distrital, me deixava ter acesso à tecnologia de ponta, facilmente, em articulação com os centros que os tinham. E para mim este foi outro dos aspectos que verifiquei que também era atrativo para os profissionais. Não há problema em eu ir para um centro mais periférico, porque continuarei a ter acesso na mesma à progressão, ao contacto com as pessoas mais especializadas, ao contacto com a tecnologia. Relativamente a outros países que eu não conheço tão bem como conheço o caso do Reino Unido, por ter lá estado, esta questão que eu falava há pouco, da contratação conjunta de profissionais, e ser de alguma forma facilitada, ok, preciso de gente em Bragança, tudo bem. O que é que a sua esposa faz? Ok, enfermeira, onde é que precisamos de uma enfermeira em Bragança? Ok, vamos tentar facilitar esta contratação para virem estas duas pessoas. Resolvemos dois problemas. Pronto, outra coisa que eu vi e que aqui acontece muito, acontece muito em Portugal e na área da saúde em particular, ninguém trabalha sozinho. E às vezes queremos constituir serviços em alguns locais mais periféricos com uma pessoa sozinha. E isto não é atrativo para ninguém. Portanto, não adianta eu querer ter oncologia num hospital, não faço ideia que hospital é que não tem, mas Évora por acaso tem, mas vamos dizer Beja, não faço ideia se tem ou não. Quero constituir lá um serviço de oncologia, ou enviar um oncologista sozinho para Beja, não é atrativo para ninguém, porque eu preciso trabalhar em rede e preciso trabalhar com outros colegas. E há alguns anos houve algumas medidas em que, quando era necessário abrir serviços e potenciar numa determinada área, abria-se vagas, mas abria-se 4 ou 5 vagas, construía-se um serviço, construía-se trabalho em equipa. E esta visão, para mim, é extremamente importante, e também poderá ser um fator atrativo quando estamos a falar de contratar profissionais, porque no final do dia nós queremos ter a certeza que trabalhamos com segurança e que estamos a prestar o melhor cuidado possível. E precisamos de assegurar isso de alguma forma. Portanto, assim, em linhas gerais, 4 ou 5 pontos que me pareceram das experiências fora que eram potencialmente positivos e que cá não vejo muitas vezes serem replicados. Apesar de tudo, dizer, e em nossa defesa, os nossos profissionais são muito bem reconhecidos lá fora e temos profissionais nas diferentes áreas da saúde bem treinados e bem preparados e, acima de tudo, bastante trabalhadores, e somos reconhecidos por isso. Cá às vezes não somos reconhecidos. Mas a experiência com que eu fiquei é que a visão dos portugueses era esta, onde eram extremamente bem recebidos e sabiam que éramos profissionais bem preparados, e isso deixou-me de alguma forma orgulhoso. Se me perguntares à custa de quê? De certeza, e como estava a dizer há pouco, à custa de muito esforço pessoal de cada um de nós e à custa do esforço das nossas famílias para conseguirmos ser, enquanto noutros sítios isto acontece naturalmente, sem tanto esforço. Sim. Muito obrigada. Realmente é muito isso, e acho que realmente as nossas experiências, quando vamos fora, podem nos ajudar muito a crescer enquanto profissionais de saúde, mas também não apenas a título individual, mas como classe. E, portanto, acho que todas estas ideias devem ser aglomeradas para depois poderem ser discutidas, porque realmente há aqui muita coisa a mudar. Obrigada, Francisco. Se calhar agora passamos então para a Carolina. A Carolina é médica dentista, formada em Coimbra e que neste momento está a trabalhar em França, numa cidade perto de Paris. E, portanto, Carolina, eu a ti perguntava-te um bocadinho à base daquilo que perguntei ao Francisco, mas com uma estrutura completamente diferente, que é o Sistema Nacional de Saúde não é um Sistema Nacional de Saúde virado para a medicina dentária. Há muito poucos dentistas a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, o vosso trabalho, pelo menos aqui em Portugal, é muito no âmbito da medicina privada, das clínicas. E eu pergunto-te a ti, que acabaste de sair da faculdade e que já estás no início da tua carreira, no mercado de trabalho, que dificuldades enfrentaste? Porquê que optaste ir para fora, não é? Que condições é que aqui te ofereceram que te desmotivaram e que te fizeram procurar uma vida melhor, não é? A medicina dentária, um bocadinho também como a enfermagem, acaba por ter muitos formados
muitos médicos formados todos os anos, um bocadinho ao abrigo do facto de haver ensino privado e ensino público, portanto há muitas escolas de formação de médicos dentistas, e portanto eu pergunto também se não achas que não há um número excessivo de profissionais para o mercado que temos, ou se também achas que, como na medicina, também há médicos dentistas mal posicionados no país, no sentido em que há menos condições no litoral, mais condições no litoral e menos condições no interior. E pronto, sei que de facto a medicina dentária também é muito reconhecida lá fora e por isso pedia-te que partilhasse a tua experiência connosco. Muito boa noite a todos. Infelizmente, na minha opinião, o futuro para os jovens médicos dentistas em Portugal não é muito risonho, pelo menos para médicos dentistas recém-formados, como é o meu caso. Eu não trabalhei em Portugal, não cheguei a trabalhar, decidi ainda durante o meu mestrado, decidi emigrar, mas segundo as propostas que eu vejo e segundo a experiência dos meus colegas, a maioria das propostas de emprego que existem exigem normalmente entre 2 a 5 anos de experiência e ou alguma formação numa área específica. Ora, para um médico dentista acabar de se formar, as propostas acabam por ser bastante reduzidas. E segundo o que eu tenho visto com os meus colegas, existem, portanto, 2 opções. Ou realizar um estágio profissional, cujo salário ronda os 900 euros e muitas vezes trabalha-se bastante mais do que as 40 horas semanais, ou então trabalhar a recibos verdes, com percentagens baixas e com agendas por preencher, muitas vezes em várias clínicas e longe do local de residência. A tendência hoje em dia é então cada vez mais a especialização dos médicos dentistas em Portugal. Existem de facto demasiados médicos dentistas generalistas e as clínicas cada vez mais procuram profissionais diferenciados. No entanto, na minha opinião, acho que é sempre muito importante para um jovem médico dentista exercer durante alguns anos uma prática clínica generalista, porque a vida cá fora, nas clínicas, a prática nas clínicas é completamente diferente daquilo que nós aprendemos na faculdade. E portanto é difícil nós termos uma ideia do que realmente gostamos e sairmos logo da universidade para investir logo numa especialização que tem de sair do nosso bolso, que por vezes são mesmo muito caras. Portanto, na minha opinião, devemos sempre ter direito a alguma prática clínica, mas acaba por ser difícil devido ao enorme número de médicos dentistas, de jovens médicos dentistas que se formam todos os anos. Infelizmente, em relação ao não haver dentistas, praticamente não haver dentistas no Sistema Nacional de Saúde e a nossa atividade ser sobretudo ao nível do setor privado, são raros os contratos de trabalho para os médicos dentistas, a grande maioria trabalha em regime de trabalhador independente, como eu já disse, ou seja, sem um salário mínimo, que depende totalmente da percentagem que a clínica oferece sobre os tratamentos. Estas percentagens variam de clínica para clínica, por exemplo, variam entre os 25% e os 40% normalmente sobre aquilo que o doente paga, ou seja, se um doente possuir, por exemplo, um seguro e o preço de uma destartarização, por exemplo, for 10 euros, mesmo que o preço tabelado pela clínica seja superior, um médico dentista irá receber apenas 25% a 40% destes 10 euros brutos. Portanto, acaba por ser bastante difícil, principalmente para os jovens, que acabam de entrar em clínicas que praticamente não têm pacientes, é difícil arranjar doentes logo no início, acaba por ser muito difícil começar e poder investir também na nossa carreira e na nossa formação. Relativamente às ofertas no estrangeiro e à minha experiência em específico, atualmente a maioria das propostas que vemos são para a França e para a Holanda. Tenho colegas que foram para a Holanda, mas senti que o processo deles foi um pouco mais complexo que o meu, talvez por causa da língua e porque exigem mais burocracia. Relativamente à minha experiência pessoal, em maio do ano passado, na altura que ainda estava a escrever a minha tese de mestrado, o Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra organizou uma palestra com um grupo de clínicas em França que estava a contratar médicos dentistas para várias cidades e as condições, na verdade, pareceram bastante atrativas. Acabei por me juntar a esse projeto e comecei a estudar francês de forma autónoma. Em agosto cheguei a fazer uma entrevista para esse grupo de clínicas, no entanto eles acabaram por me dar algumas condições, então decidi procurar outras alternativas, porque de facto há muitas. Umas semanas depois surgiu uma outra oferta de um médico dentista português que também estava a recrutar médicos dentistas para a França, decidi entrar em contacto com ele e acabei por ficar nesse grupo e é numa dessas clínicas que estou a trabalhar agora. A empresa apoiou-me durante todo o processo, nomeadamente na aprendizagem da língua, preparação do exame da ordem e na procura de alojamento.
Fiz o exame da ordem no início de janeiro, vim definitivamente para a França no fim de janeiro, acabei por ficar em Orléans, que é a cidade onde eu estou a viver, porque o meu grupo de clínicas tinha acabado de abrir uma clínica aqui e precisavam de médicos dentistas no imediato. Além disso, com a minha prática clínica aqui, tenho reparado que quase todos os doentes que tenho visto me dizem que finalmente que chegou um médico dentista aqui a Orléans, porque de facto é mesmo muito difícil eles conseguirem consultas, ou porque os antigos dentistas deles se aposentaram, ou porque não aceitam mais doentes novos, porque não têm mesmo possibilidade de ver toda a gente. Relativamente ao reconhecimento dos portugueses aqui, a nossa formação é reconhecida, eu penso que sim, uma vez que antes de trabalharmos aqui temos de fazer sempre o exame de acesso à ordem dos médicos dentistas em França. Esse exame consiste numa entrevista em que avaliam o nosso nível de francês, mas também avaliam os nossos conhecimentos. Precisamos estar mesmo bem preparados e possuir um bom domínio nas diversas áreas da medicina dentária. Pode ser difícil para um recém-licenciado, porque não temos experiência absolutamente nenhuma, mas pronto, foi uma entrevista tranquila, elas perceberam que eu sabia o que vinha fazer. Mas honestamente não sinto que valorizem especialmente os médicos dentistas portugueses, mas valorizam-nos sim pela nossa coragem de mudar de país e agradecem-nos por ajudarmos a colmatar a falta de médicos dentistas que existe aqui em França. Relativamente ao número excessivo de médicos dentistas aqui em Portugal, sem dúvida que é um problema e o número de estudantes de medicina dentária continua a aumentar ao longo dos últimos anos. Existe um rácio muito superior ao necessário de médicos dentistas por 100 mil habitantes. E em França, por exemplo, verificamos exatamente o oposto. Não há médicos dentistas suficientes para toda a população. Claro que isto não se verifica em cidades como Paris, por exemplo, mas cidades um pouco mais pequenas, como aquela em que estou a viver agora, que fica apenas a 1 hora de Paris, é um instantinho até chegar lá, e que mesmo a nível de população pode equiparar-se a Coimbra, portanto é mesmo muita gente sem médico dentista. É um cenário completamente diferente do que verificamos em Portugal. Ok, olha, aproveitar ainda para te fazer mais uma pergunta, que é, tu agora estás, e concordo em tudo contigo, não conhecendo exatamente qual é que é a vossa realidade, mas um bocadinho também na medicina, os nossos primeiros anos são muito importantes para ganharmos a prática médica que não ganhámos durante o curso, e portanto acho que aí será igual. E pergunto-te que tu agora estás aí, não é? Estás a exercer como médica dentista generalista, certo? Exatamente. E, portanto, a tua perspectiva é ficares aí a praticar e depois tentares que isso te valorize a nível de currículo, de modo a conseguir voltar para Portugal e tentar novas condições de trabalho, uma vez que aí já não estás saída da faculdade, mas sim já com o teu currículo, como uma médica dentista já com outra experiência, ou pensas que, independentemente disso, as tuas condições de trabalho serão mais ou menos as mesmas, quer tenhas feito essa experiência aí fora ou não? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque depois do último ano desisti um bocadinho de fazer planos a longo prazo. Okay. Atualmente tenho um contrato de 3 anos de trabalho aqui, que pode ser renovável, mas eu não ponho de parte, eu acho que não adorava ficar a viver em França toda a minha vida. Eu gosto muito de viver em Portugal, adoro Portugal, não tem nada a ver com a vida aqui, também estou a gostar muito de viver em França, mas idealmente eu gostaria de voltar, e sim, gostaria de voltar já com outro currículo. Por exemplo, eu agora, desde que estou aqui a trabalhar, vim no fim de janeiro, já me inscrevi num curso de endodontia, que seria impossível eu ter me inscrito se estivesse a trabalhar em Portugal. E a minha ideia era continuar daqui a uns anos a vir à França de vez em quando, mas gostava de voltar a Portugal efetivamente, e espero que quando eu voltar já seja uma médica dentista um bocadinho mais, com um currículo um bocadinho mais completo do que tenho agora. Ok, obrigada. Realmente, pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, acho que um bocado comum a todos nós é que é um bocadinho difícil fazer planos a longo prazo e tem que ser um dia de cada vez, etapa a etapa, porque realmente aquilo que nós contamos como sendo o certo acaba por não ser e, portanto,
tem que ser tudo muito, muito calculado e bem calculado, como tu também fizeste, procurar logo outras iniciativas e outras oportunidades, e também te queria dar os parabéns por isso, porque realmente é preciso ter muita coragem. Agora, passamos se calhar para a Margarida. A Margarida é uma estudante finalista de enfermagem em Coimbra. Na altura eu decidi escolher a Margarida para falar connosco, porque acho que ela está exatamente agora a deparar-se com o facto de ter que iniciar a sua atividade profissional e também que seria então nessa fase a melhor fase para nos explicar como é que efetivamente tem as oportunidades à sua frente. E portanto à Margarida eu perguntava também um bocadinho como tinha perguntado à Carolina, que há imensos enfermeiros, não é, no nosso país, mas a verdade é que o Sistema Nacional de Saúde carece de enfermeiros, mas cada vez mais é difícil atrair os enfermeiros para o Sistema Nacional de Saúde, quer pela ausência de progressão na carreira, quer pelas baixas condições salariais, e portanto cada vez mais há enfermeiros a emigrarem, mas também enfermeiros a dedicarem-se apenas à carreira no privado, apesar de haver ainda alguns que fazem um sistema híbrido entre privado e Sistema Nacional de Saúde. Também gostava de te perguntar se, enquanto jovem enfermeira, recém-enfermeira, te sentes apoiada pelo Sistema Nacional de Saúde ou se, quando inicialmente escolheste a tua profissão, pensavas que as coisas iam ser diferentes. Era assim isto que te queria perguntar, Margarida. Boa noite a todos. Eu acho que vou começar então ao contrário, pelas últimas perguntas que me fizeste. Então, como a Maria João falou, eu ainda sou finalista de enfermagem, estou no último ano, há 2 meses de entrar no mercado de trabalho, por isso a minha confusão a minha cabeça está um bocado, pronto, está numa confusão e num rebuliço de emoções, de sentimentos e de decisões que tenho que tomar, que nem sei bem como é que vou tomar. Então, em relação a bem, como é que eu explicar? Eu tive de tentar estudar um bocado sobre o assunto, os números, e eu não sei ao certo se realmente o número de enfermeiros todos os anos que saem das escolas e dos institutos de enfermagem são suficientes, ou são mais ou menos, para conseguir colmatar as necessidades do Sistema Nacional de Saúde. O que eu tenho noção é que a proporção de enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros em Portugal está aquém em relação à média europeia. E como com os médicos, o número é baseado em todos os enfermeiros inscritos na Ordem, tanto públicos como privados e mesmo aqueles que se calhar não estão a exercer ou estão com funções administrativas. Ou seja, temos enfermeiros, mas parece que não estão a ser distribuídos para os sítios certos, nem temos, se calhar, oportunidades de emprego como o resto dos profissionais todos da área da saúde. E aí sentimos um bocado desmotivados, porque eu entrei para o curso com a perspectiva, se calhar, pronto, eu acho que em 4 anos isto vai melhorar, quando eu acabar o curso eu vou ter perspectivas diferentes do que, se calhar, os meus colegas não tiveram. E parece que está pior. Estou a chegar ao final do meu curso e pronto, e acho que tenho decisões um bocadinho mais complexas a tomar, apesar de sentir, e não me levem a mal, mas eu acho que a pandemia ajudou neste sentido a parte profissional, porque eu nunca na vida conseguiria acabar o curso e ter logo uma proposta de primeiro emprego num hospital. É muito complicado, geralmente os enfermeiros vão sempre para a área privada, das unidades de cuidados continuados, como os lares ou outras instituições, e só depois, com alguma carreira, alguma experiência, conseguem então concorrer ao quadro do Sistema Nacional de Saúde. Com a pandemia, como os hospitais tiveram uma certa independência e liberdade de contratar enfermeiros a curto prazo, isso alterou-se um bocadinho. Não sei se daqui a 2 meses vai se manter, mas pelo menos temos essa oportunidade. Claro que é isso, é sempre uma coisa temporária, são contratos de 4 meses, podem ser renovados ou não, podem-nos renovar com outras condições, como é óbvio, podem-nos mandar para outros serviços, e é sempre muito instável, e eu próprio também não sei como é que vai ser a minha vida daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, ou se calhar daqui a 2 meses também. Em relação à carreira pública ou privada, é isso, eu acho que a enfermagem, apesar de tudo, vão muito à vertente pública, depois fazem muito um part-time, uma espécie de regime híbrido, como a Maria João disse,
de se calhar estar pontualmente em lares ou outras instituições, ou mesmo nos privados, e é triste termos que fazer isto, porque, quer dizer, parece quase como na América, em que a pessoa, para ter um conforto na sua vida, tem que ter 2, 3 empregos, e é triste, no nível da saúde e no nível da licenciatura, andarmos a revezar-nos e a desdobrar-nos para conseguir, se calhar, ter um salário digno para conseguirmos ter uma família, condições estáveis e que o país, e que Portugal exige. Faço então a transição para a minha escola sempre nos deu muitas oportunidades e sempre nos disponibilizou fóruns e pessoas internacionais para irem lá falar e captarem a nossa atenção nesse sentido. Ainda na semana passada tive um fórum de empreendedorismo em que não teve nenhuma entidade portuguesa, nenhuma entidade, já para não falar do Sistema Nacional de Saúde, não estava nenhuma entidade pública lá. Era só o Reino Unido, Holanda, Noruega, Espanha, todo lado, até o continente africano. Tínhamos todo lado. E fez-me um bocado de impressão como é que o Sistema Nacional de Saúde não quer captar os melhores enfermeiros que a escola tem para dar. Como é que o Estado andou a investir na nossa formação, não é? Que as propinas andam a diminuir todos os anos, e como é que permite que nós, daqui a 2 meses, vamos aqui para o vizinho do lado, ou para onde for, ou até para a Austrália, dar a nossa formação e todo o investimento que todos os portugueses investiram em nós, que seja desperdiçado para fora. Isto faz um bocado de confusão, esta má gestão do país. E que é isso, eu acho que fui um bocado inocente quando entrei em enfermagem, que achava que isto iria mudar aos poucos e que a longo prazo iriam reunir incentivos diferentes e mais apelativos aos jovens e aos profissionais da área da saúde. E eu sinto que, há 2 meses de tomar esta decisão, não vejo melhorias nesse sentido. Este fim de semana, inclusive, fui a uma cidade para ver como é que seriam as condições para ver se iria para lá, porque enquanto, a minha opinião pessoal e a minha decisão para já é manter-me cá em Portugal até esta pandemia amainar um bocadinho e mal possa ir para fora. Enquanto tiver idade, saúde, aproveitar para fazer se calhar um bocado de carreira e um bocado como a Carolina disse, lá fora as instituições que nos contratam investem muito em nós e dão-nos oportunidades de formação, de conseguirmos subir na carreira e realmente sermos reconhecidos por isso, justamente. E cá em Portugal tem que haver uma formação muito pessoal, um investimento e um sacrifício muito pessoal e familiar. E isso não, pessoalmente acho que não me cabe na minha cabeça, não faz sentido andar a investir milhares de euros na minha formação, quando depois, por acaso, eu também conseguir vaga na especialidade que eu quiser fazer, vou acabar por receber um bocadinho mais, depois então vou subir de escalão, vou descontar um bocado mais, ao final do mês não me vai compensar muito e o retorno que vou ter do meu investimento demora muitos anos até conseguir ver algum retorno, e é mais para formação pessoal do que para vantagem económica no futuro. E é triste em Portugal não sentir isto, não sentir esta confiança na nossa formação e na nossa experiência profissional a longo prazo. Acho que com isto também disse que é isso, que lá fora nós somos perfeitamente reconhecidos como qualquer área da saúde em Portugal, e por isso é que é triste termos que emigrar e sermos só reconhecidos lá fora, e cá em Portugal termos que bater o pé, e por vezes batemos o pé e também não gostam que batamos o pé e andamos um bocado entre a espada e a parede. E é assim um misto de emoções que não sabemos de lutar por realmente condições mais dignas, ou se devemos pensar nas pessoas e nos nossos utentes e fazer horas extraordinárias, o que for preciso, e cingir-nos à nossa vocação. Não sei se falhei alguma pergunta. Não, até agora acho que não, perdida. Acho que respondeste a tudo, obrigada. Realmente há uma precariedade enorme nas condições que vos oferecem. Claro que estas ofertas que surgiram agora com a pandemia acabam por ser de alguma forma apetecíveis, sobretudo com aquela esperança de que o contrato seja prolongado e que depois as pessoas acabem por ficar, mas acaba sempre por ser uma incerteza muito grande. Acredito que seja muito difícil para ti, e que também é para mim, avançar para o mercado de trabalho com uma incerteza enorme no futuro. E, portanto, também queria só perguntar-te
olhando agora pronto, disseste que efetivamente ias começar a tentar aproveitar aqui as oportunidades que ias tendo aqui em Portugal, a pandemia acabava e depois aí sim ponderavas em ir para fora. E pergunto-te, achas que esse teu investimento aqui te vai dar efetivamente muito currículo ou nem por isso? Achas que chegando lá fora isso vai ser reconhecido ou não? Porque aquilo que me disseste é que a regra geral os vossos primeiros empregos seriam mais em parte de lares, unidade de cuidados continuados, pronto, que não sei exatamente até que ponto é que isso vos pode diferenciar ou não. Outra coisa também que te queria perguntar é quanto à vossa especialidade. Eu sei que vocês têm especialidade e como é que se processa a entrada na especialidade? Vocês também têm esta questão da falta de vagas? Há enfermeiros indiferenciados em grande quantidade, porque não há vagas suficientes? Como é que isso funciona? Como é que isso se pode gerir? Só para esclarecer, na primeira pergunta, ou seja, é a carreira que eu tenho numa instituição portuguesa que me queira contratar ou lá fora? Ou seja, o que é que tu achas que trabalhar de forma precária e temporária em Portugal te pode de alguma forma valorizar lá fora? Ou se achas que te vais candidatar quase como se tivesses acabado de sair da faculdade, quase sem bases e experiência clínica nenhuma? Acho que lá fora acaba por ser uma coisa muito temporária e também se calhar não tanto com base naquilo, não tanto na perspectiva do trabalho que vais efetivamente desempenhar lá fora, para perceber como é que isso se processa. Eu sinceramente não tenho bem essa noção, ainda não tenho esse feedback, mas acho que mesmo que não tenha... É isso, se eu acabar o curso daqui a 2 meses, espero acabar, consigo facilmente arranjar emprego lá fora, somos logo reconhecidos. Por isso, se eu tiver no meu currículo uma experiência profissional, nem que seja de 4 meses, acho que é sempre bem-vinda, espero eu. Ok, sim. É só porque às vezes, pronto, acabam sempre por... gostam sempre de perguntar quais é que são as escolhas e o porquê das escolhas, porque às vezes é um bocadinho difícil estarmos em trabalhos temporários e mesmo o facto de estarmos a trabalhar numa coisa que acredito que, não sei se é aquilo que tu perspectivas para o teu futuro ou não, porque aquilo que me deste a entender foi um bocado que era aquela desmotivação de que acabavam e tinham sempre aqueles contratos para as unidades de cuidados continuados, que me parece uma perspectiva assim um bocadinho pouco entusiasmante, e portanto também não acredito que não seja nada fácil embarcar no mercado de trabalho e levar com esta perspectiva tão que nos pode desmotivar de alguma forma. Sim. Sim, é isso que disseste. Claro que é muito importante também conseguirmos zelar e cuidar das pessoas mais velhas. Claro que para os jovens é mais complicado fazer esta transição e realmente estarmos super disponíveis para conseguir para estarmos interessados nessa área. Pessoalmente vejo muitos colegas meus da minha turma que eles gostam muito mais da parte de emergência, mais da parte de bloco operatório e afins. E claro que para essas vagas é muito complicado uma pessoa acabar a licenciatura e ir logo para esses postos de trabalho. Mas pronto, é isso, é muito difícil nós gerirmos isto tudo e percebermos como é que o nosso empregador vai olhar para o nosso currículo e ver o que é bom, o que é que não é bom e que decisão é que nós tomamos em base de quê. A nossa sorte é que temos sempre esta desculpa para dar que em Portugal são as condições que nós temos e temos que nos fazer à vida e às vezes sujeitar-nos a condições más para conseguirmos um primeiro emprego e a partir daí dizermos que realmente temos experiência profissional. Em relação à especialidade, eu se calhar não sei se vou ser muito correta na informação que vou dar, que estou um bocado desatualizada, porque a enfermagem não é muito normal acabar a licenciatura e fazer logo a especialidade. Até porque eu acho que geralmente, tenho quase a certeza que nos pedem 2 anos de experiência, ou seja, tenho que ter 2 anos de carreira e depois então é que me candidato. E por acaso no ano passado tive a fazer um trabalho nesse sentido e os artigos científicos demonstram que em Portugal temos mesmo muitos enfermeiros especialistas que não estão efetivamente na vaga que é da sua especialidade. Primeiro, porque há poucas vagas e segundo, porque não compensa também ao Estado e aos privados se calhar contratar um enfermeiro, por exemplo, de médico-cirúrgica, quando ele pode fazer a mesma coisa, ou seja, tem formação para isso, mas estão a pagar menos. Então essas vagas acabam por não abrir, mas contratam essas pessoas à mesma, mas nunca pela especialidade, só pelo estatuto de enfermeiro generalista, se é assim que se pode dizer. Então,
se a medicina já é muito complicada, a enfermagem ainda pior é mesmo muito, muito mal. Mas claro que nós não somos obrigados a tirar a especialidade, não é por, vocês também não são obrigados, mas não é por eu não tirar a especialidade que eu não vou ter emprego. É claro que tenho sempre ofertas de trabalho cá em Portugal e lá fora nesse sentido. E se calhar cá em Portugal ainda é pior se eu tiver a especialidade para conseguir vaga. Lá fora é facilmente consigo contrato. Acho que é muito mais fácil lá fora do que cá. Sendo enfermeiro generalista, é isso. Conseguimos encaixar-nos quase, adaptar-nos quase em cada buraco que nos oferecem. Acho que é um bocado isto. Okay. Uma pessoa querer se formar e querer evoluir, tanto pessoalmente como profissionalmente, e pronto, e depois de ter noção que, ao fim e ao cabo, economicamente não avançou, em termos de carreira também não avançou, porque estamos sempre a congelar as carreiras e não somos valorizados. E depois há muito sacrifício pessoal e familiar que tem que ser feito, e depois nós, se calhar, ao fim de 10, 20 anos, olhamos para trás e ficamos com pena, não é? Desses anos, se calhar, terem sido tão prejudicados nesse sentido. Eu, pessoalmente, gostava também, como a Carolina, se estiver a trabalhar lá fora, gostava, ao final de alguns anos, voltar para Portugal e de criar a minha família cá em Portugal, mas não sei se será possível. É isso, é ver a cada mês, ver a cada ano como é que vou ter, que condições é que vou ter para o meu futuro. Ok, obrigada por partilhares a tua experiência connosco e também desejar-te muita sorte e coragem na nova fase, mas é realmente muito triste perceber que se calhar um aumento da nossa formação acaba por ser prejudicial em alguns sítios e isso é muito triste, porque nós, enquanto profissionais, devemos sempre querer crescer ao máximo e aumentar sempre o nosso currículo, não só a título pessoal, mas sobretudo porque vamos sempre dar um melhor tratamento àqueles que precisam, que são os doentes, porque no fundo é para isso todos que aqui estamos. Agora, por último, passava também a palavra ao João Diogo. O João é um farmacêutico de Lisboa, e aqui se calhar mudamos um bocadinho a nossa base, porque a farmácia, a não ser, as ciências farmacêuticas, a não ser os farmacêuticos hospitalares, não é? do Serviço Nacional de Saúde, acabam por não estar ligados propriamente ao Serviço Nacional de Saúde ou ao meio hospitalar e clínico, muito também com base nas farmácias comunitárias, não é? Mas também na vertente da investigação. E, portanto, eu gostava de saber, João, como é que tu optaste e como é que tu escolheste para saber qual é que seria o caminho certo para ti. Quais é que são as áreas, quais é que são as oportunidades na investigação na área da farmácia, porque cada vez mais se vê que é uma área com um crescimento brutal. Vimos agora com a resolução com a realização da vacina do Covid em menos de um ano, foi um tempo recorde no que toca ao aparecimento não de um medicamento, mas de algo que pode efetivamente ter um efeito positivo numa coisa que se tornou endémica, ou melhor, pandémica, e portanto gostava de te perguntar se no que toca à investigação, se tens noção das verbas, se têm verbas suficientes para a investigação em Portugal, se há muita tendência de ir para fora, porque lá fora as bolsas para a investigação são melhores, e também fazendo este contraponto com a farmácia, mais aquela atividade das ciências farmacêuticas mais convencional, no que toca à farmácia da comunidade e também às farmácias hospitalares. Qual carreira optar, qual aquela que te dá uma maior estabilidade, quer a nível financeiro, quer a nível familiar, e portanto saber um bocadinho qual é que era a tua perspectiva. Está bem? Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Queria também, em primeiro lugar, agradecer ao professor António Araújo pelo convite e pela dinamização desta sessão. Me parece que está a ser mesmo muito interessante e eu espero que também internamente a nível do SEN e do PST possa ter aqui um contributo importante para o trabalho que eu sei que tem sido desenvolvido, porque eu agora vou sair aqui um bocadinho fora de pé, que é o que eu também fiz na minha vida profissional, já vou explicar, para dizer que de facto aquilo que são os recursos humanos do nosso setor da saúde são de facto a pedra angular que tem ano após ano sustentado, talvez, posso-me atrever a dizer isto, o SNS, e nós ouvimos, eu vou ser o quarto, se calhar a Maria João será o seu testemunho a seguir, será a quinta, 5 jovens
que não têm propriamente um horizonte animador pela frente naquilo que é a confiança de terem ou de apostarem os seus recursos e o seu projeto de vida numa área que é tão importante para a sociedade, mas parece que aquilo que é, pelo menos a entidade pública que tem que assegurar esses cuidados de saúde, não parece estar a perceber que, de facto, há aqui um tesouro que não tem problema nenhum em fugir durante uns anos para outro país, e que se calhar nos outros países os jovens, um colega meu holandês ou um colega meu norueguês, ou da Macedónia ou da Lituânia, se calhar não pensa tanto como eu, ou com tanta naturalidade de ir-me embora para depois voltar. Eu percebi aqui, quase em uníssono, que aquilo que nos faz ir para fora é aprender mais e perceber que lá nos valorizam. E a mim, eu também não tenho problema nenhum em ir para fora, eventualmente hei de fazê-lo, mesmo pela experiência, porque sei que lá fora vou aprender e vou abrir muito o meu horizonte profissional e também pessoal, mas quero voltar, ou seja, eu acho que nós todos aqui gostamos do nosso país e das coisas boas que ele tem, mas do ponto de vista profissional queremos desenvolver-nos e sentimos que batemos às vezes contra uma parede durante vários, ou seja, é difícil nós termos esta confiança de que se ficarmos por cá vamos estar na linha da frente e vamos ser acolhidos em cada uma das nossas categorias profissionais e reconhecidos da maneira que devíamos. E isso, de facto, a mim incomoda-me, e eu aqui neste comentário sei um bocadinho também da minha área profissional, porque eu penso que, enfim, falar de recursos humanos em saúde em Portugal é falar, acima de tudo, da gestão que é feita no SNS, e eu penso que nós, a nível da SNS, estaremos pelo menos 2 a 3 décadas atrasados naquilo que é a inovação de gestão de recursos humanos, e isso é um problema grave, e vê-se pelo aquilo que foi o testemunho de Francisco, da Carolina e da Margarida sobre aquilo que é exercer profissões de saúde em Portugal. Sobre mim, eu sou uma pessoa que... Eu explicar o meu processo de reflexão e aquilo que eu queria fazer com este curso de Ciências Farmacêuticas ia-me, se calhar, levar algum tempo, mas isso também é um bocado consequência desta área. Eu só para deixar aqui um mini enquadramento, aquilo que é de base, a via clássica do ato farmacêutico, como nós chamamos, tem no Código Deontológico 13 linhas de atividades, não são 3, são 13. Portanto, é mesmo muita coisa, e nós no último ano percebemos que, de facto, o setor farmacêutico está presente em todo o lado. A investigação nós já conhecíamos, a indústria já conhecíamos, agora começamos a perceber que há também uma coisa que se chama a farmacovigilância, e que tem causado aqui grandes alarmes, e que nós achamos que só está a acontecer para a vacina da Covid, mas que acontece diariamente com outros medicamentos. Portanto, o setor farmacêutico tem mesmo muitas funções altamente técnicas e especializadas por este país e por este mundo fora, e isso é bom. De facto, nós estamos a falar do segundo setor mais regulado do planeta, a seguir à da aviação, portanto é muito complexo, mas para nós é um desafio. Eu fui para este curso pelo interesse que tenho na entidade, se quisermos dizer, medicamento. Acho que, do ponto de vista tecnológico, achei sempre muito interessante o conceito de inovação terapêutica, mas isso não me chegou para eu saber o que é que eu queria fazer com o meu curso e com a minha vida profissional. Eu comecei por querer fazer investigação, e aproveitando para responder, coisas que eu vi na altura em que queria de facto prosseguir este percurso, eu percebi que apenas 2% das pessoas que acabam o curso depois vão para a investigação enquanto profissionais, bolseiros, investigadores, etc. Mas percebi rapidamente que a vertente da farmácia, ou seja, a vertente assistencial dos farmacêuticos, a mim também não mexia propriamente as medidas. Eu passei por lá, passei por hospital e passei por farmácia. Em termos de desafio, gostei, aprendi imenso e valorizo todos os dias aquilo que é feito em cada uma das farmácias e das farmácias hospitalares do nosso país, porque se não houvessem estas estruturas, as farmácias hospitalares, pela base de acompanhamento terapêutico, e as comunitárias, porque chegam a cada um dos cantinhos de cada uma das aldeias do país, de facto estávamos muito pior. Reconheci isso tudo, mas achei que queria outra coisa, e durante 3 anos do meu curso de 5 não sabia bem o que era. Eu depois comecei a aproximar muito da vertente mais regulamentar do meu curso. Gostei, ainda hoje acho interessante, mas depois comecei a perceber o que é que isso implicava do ponto de vista profissional, e também achei que
não era o mais entusiasmante para mim. E então acabei a interessar-me a título académico e profissional por uma área que junta muito a realidade farmacêutica com a realidade económica da saúde, ou seja, é aquilo que nós no setor chamamos não só a farmacoeconomia, mas digamos assim, avaliação de tecnologias de saúde. É uma área que me interessa muito, não é que faça a 100% isto da vida, não é a minha profissão, mas do ponto de vista do curso que eu tirei, é a área que eu escolho para dizer eu encaixo-me aqui e quero acrescentar valor ao sistema de saúde aqui. Mas de facto eu já tive várias experiências profissionais, já trabalhei na Associação Nacional das Farmácias, em gestão de dados, à partida se calhar não é uma coisa intuitiva. Depois passei para a indústria, numa área que também não enfim, é uma área, era uma vertente mais de interação com instituições de saúde, não era uma vertente comercial, mas uma vertente mais de perceber o ecossistema de saúde e de estabelecer parcerias com as várias unidades, isto em particular com a área de cuidados primários, e tentei encarar ou vestir a camisola de que a indústria é também um parceiro do sistema de saúde. E agora vim parar a uma área de consultoria, há poucos meses, mas que serve para mim, para eu pôr em prática um interesse que eu tenho, não só pela área farmacêutica, mas pelo setor da saúde todo. E eu vou pegar nisto, a propósito da tua pergunta sobre a investigação em Portugal. Eu acho que Portugal tem condições para ter um ecossistema de inovação ou de investigação e translação, tem condições muito positivas, eu acho é que não são aproveitadas. O professor António está aqui, nós quando falamos em investigação e ligamos à área farmacêutica, falamos muito de ensaios clínicos. Portugal tem, vou dizer mercado, porque, enfim, é um mercado, porque são atividades que movimentam recursos. Mas há aqui um potencial muito grande por explorar em Portugal nesta área. Não estou a dizer que Portugal vai ser um hub de indústria farmacêutica, mas em termos de investigação básica e de aproximar a academia das instituições de saúde para desenvolver investigação farmacêutica, acho que há muito caminho para percorrer e é, sinceramente, também muito importante que nós jovens olhemos para isto com entusiasmo e com interesse. Eu, se calhar, se fosse hoje, ouvindo aquilo que vou ouvindo cada vez mais sobre o que se pretende fazer da investigação e do ecossistema da inovação biomédica em Portugal, se calhar pensaria talvez num outro percurso para mim, mas depois também fico sempre de pé atrás porque, infelizmente, no nosso país promete-se sempre muita coisa e depois aquilo que acontece é um bocadinho diferente daquilo que fica planeado. Mas pronto, voltando àquilo onde eu queria chegar, e aí acho que vou ser um bocadinho diferente do Francisco, da Carolina e da Margarida, porque eu não tenho uma função assistencial, nunca tive, e sou aqui uma espécie de um exemplo de que, ou quero acreditar que sou um bocadinho, de que hoje em dia a nossa geração, como o Francisco disse há pouco, tenta fugir da via clássica, e isso não é uma fuga, é olhar de frente para um futuro que vem aí para o setor da saúde. Eu acho que isso não acontece só em Portugal, também não acontece só com a área da saúde, mas a saúde em si está a mudar muito. Não sei se os profissionais, o professor António, quando tinha a minha idade, se dizia a mesma coisa, que a saúde estava a mudar muito, talvez, mas a verdade é que está-se a juntar muito a medicina com a tecnologia, com os dados, quando nós falamos de conceitos como a integração de cuidados, a saúde digital, a telemedicina, a medicina personalizada, esse tipo de coisas, na prática tem que se traduzir, ou é consequência de nós, enquanto profissionais, termos vontade de congregar competências muito diferentes. Eu no outro dia tive casa de trabalho, fui visitar um laboratório de anatomia patológica e conheci um médico que era também especialista em data mining e estava ali a calibrar e a gerir, de certa forma, a programar portanto, maquinaria para fazer testes de imunohistoquímica e estava ele a fazer programação no computador. E isso eu acho que é espetacular, eu fiquei mesmo muito impressionado, mas quero também dizer que nós hoje em dia já não ficamos satisfeitos com a via clássica e eu acho que faz sentido olharmos para nós enquanto profissionais de saúde e aproveitarmos este nosso interesse, porque nós
encalhamos, entre aspas, numa profissão, nós vamos atrás daquilo que nos apetece fazer. Eu posso ser farmacêutico hoje, estive em vias, aliás, antes de ser farmacêutico, eu estive em vias de ir para Direito e hoje em dia, se calhar, não seria o primeiro a ter um curso de saúde e um curso de Direito. Aliás, tive uma colega minha que saiu de Ciências Farmacêuticas para ir para Direito. Mas, ou seja, este cocktail de competências, hoje em dia, eu acho que a saúde tem muito a beneficiar com ele. E se calhar somos a primeira geração a estas coisas pouco comuns e que se vai, eu acho que tem benefícios óbvios para aquilo que é a prestação de cuidados, a inovação assistencial, digamos assim. Não sei se Portugal estará apto ou terá recursos para implementar isto num horizonte de tempo útil, e se calhar também é por isso que nós vamos lá para fora. Eu, por exemplo, não tenho problema em dizer que não tenho propriamente amarras em Portugal e se quer ir para fora tem que ser agora, porque é agora que uma pessoa aprende e se abre mais ao mundo, mas com vontade de voltar depois e ver como é que está Portugal e o que é que nós podemos fazer de diferente aqui em Portugal. E, portanto, isto para dizer que, de facto, eu gosto de ser assim um bocadinho... ou seja, custou-me eu encontrar um percurso que me fizesse sentido, mas eu sinto que, de alguma forma, o que interessa é nós acrescentarmos valor à prestação de cuidados de saúde. E eu penso que quero acreditar que não sou o caso único, há muita gente que faz isto. Aliás, eu, por curiosidade, estive há pouco também a ver, só para trazer aqui para a discussão, na ordem dos farmacêuticos existe sempre aqui alguma estatística sobre o retrato da profissão, e para a faixa abaixo dos 35 anos eu fiquei surpreendido, não sabia que era assim. Por distribuição etária, a faixa etária, o tipo de exercício profissional em que a faixa abaixo dos 35 anos é mais expressiva não é nenhuma profissão farmacêutica, é uma linha que diz não exerce. E, portanto, isto não quer dizer que haja pessoas que tiraram o curso e que não estão a acrescentar valor à saúde em Portugal. Estão a fazer de maneiras pouco convencionais e eu acho que é preciso mesmo muito isso. E, portanto, no fundo, é um comentário que eu tenho, é uma reflexão um bocadinho ampla, porque também, como já perceberam, o setor farmacêutico e a minha área de formação foge-me um pouco àquilo que é aquele enfoque mais... não digo que nós, naturalmente, todas as profissões de saúde são centradas no doente, mas fugimos, do ponto de vista logo de início de curso, àquilo que é o foco na atividade assistencial. E isso depois deixa-nos um pouco a tentar arranjar projetos que nos façam sentido. Não será muito comum, mas tenho noção que é relevante e, portanto, eu acho que é também bom que nós consigamos encarar esse cenário da multidisciplinaridade, que não implica um médico, com um farmacêutico, com um enfermeiro, com um dentista, cada um a fazer a sua via clássica. Vai haver aqui sempre muitas coisas diferentes e eu acho que é para aí que caminhamos e portanto, é desse clube que eu sou, entre aspas, e no fundo é um pouco aquilo que eu tenho para acrescentar com o meu percurso pouco convencional. Ok, eu queria só acrescentar também, dizer que realmente acho que hoje em dia cada vez mais é importante nós termos outras competências para além daquelas que são as nossas competências adquiridas no nosso curso, na nossa prática clínica, no nosso dia-a-dia. E acho que é isso um bocadinho que distingue a nossa geração, uma geração cheia de competências, não apenas, eu sei que não me posso cingir apenas ao meu internato médico, que aquilo que vai fazer a diferença não vai ser tão a minha atividade profissional, mas sim aquilo que eu posso ter de diferente que vá acrescentar ao sistema de saúde, aos doentes, portanto, a tudo, não é? Na sua globalidade. E realmente esta multidisciplinaridade é uma coisa que a mim me agrada muito na saúde, porque eu trabalhando em saúde consigo trabalhar com uma série de coisas. Consigo trabalhar com pessoas, consigo trabalhar com recursos, consigo trabalhar com sistemas de gestão, consigo trabalhar com sistemas informáticos, com tecnologia de ponta e, portanto, acho que é uma área que tem um entusiasmo e uma capacidade contagiante de conseguir motivar pessoas, mas que neste momento está um bocadinho adormecida. E acho que também é um bocadinho com perspectivas como a que estás aqui
a demonstrar, de pensar fora da caixa, de tentar gerir várias coisas e tentar, ok, não estou bem neste caminho, então vou tentar guiar para e seguir para outro, tentar um bocadinho procurar aquilo que te pode fazer feliz e realizado, não é? Que acho que é isso muito que falta e, portanto, obrigada pela tua partilha, porque acho que consegues inspirar de alguma forma pessoas que se sentem mais perdidas na sua via clássica, a não terem medo e a dizerem, ok, pode haver outros caminhos. Porque eu sinto muito que é isto, que é nós enquanto profissionais de saúde, pelo menos eu tenho imensos sonhos, também se calhar ainda um bocadinho daquela novata que acabou de sair da faculdade e que quer imenso fazer coisas e que quer imenso contribuir, mas é muito isto, eu tenho imensos sonhos e parece que cada vez que eu vou falar dos meus sonhos, até pessoas mais velhas, olham assim para mim e até parece que têm um bocado de pena, de género, coitada, nem sabe no que se vai meter, ou não vais conseguir, ou é muito difícil. E acho que as pessoas duvidam muito da capacidade que a nossa geração tem, de uma geração muito forte, com uma capacidade de adaptação brutal, porque a verdade é que nós temos estas condições de trabalho e mesmo assim continuamos a lutar cada vez mais para outras coisas e não desanimamos, apesar de às vezes parecermos desmotivados, e portanto eu acho que é muito isto, acho que nós temos que, enquanto profissionais de saúde, na sua globalidade, nos unirmos, discutirmos, aproveitar também para dizer em relação ao SEN, tentar ter mais iniciativas destas, porque estes cérebros, estas pessoas podem efetivamente juntar-se e, partilhando as suas experiências, contribuir e conseguir mudar as coisas. Não apenas para nós, mas também para aqueles que nos vão suceder, que se o futuro para nós já não é risonho, então aqueles que estão atrás de nós ainda menos perspectivas felizes e animadoras têm. E, portanto, gostava muito de vos agradecer a todos pela vossa partilha, pela vossa troca de ideias e por terem tornado esta discussão uma discussão tão rica e em que eu me fartei de aprender com todos vocês e, portanto, queria muito agradecer-vos. E não sei se alguém tem assim mais alguma coisa a dizer, alguma ideia, algum tipo de discussão que queira lançar, assim mais num tipo de discurso aberto entre todos. Eu se calhar pegava só Diz, Francisco. neste conceito do João Diogo que vai um bocadinho além daquilo que eu estava a dizer ao início e quando olhamos aqui para, agora estamos a falar da vertente, temos os jovens à saída, digamos assim, para o mercado e temos que começar a pensar um bocadinho a montante também, ou seja, mesmo na formação pré-graduada nas diferentes áreas, as nossas escolas, as nossas faculdades têm que se adaptar também a permitir caminhos mais diversos, formações mais personalizadas e permitir que o potencial de cada um seja atingido, não sendo necessariamente seguindo aquela via formatada que está preparada para sair o médico que vai seguir o internato médico, o farmacêutico que vai para ser oficial para o hospitalar, o enfermeiro que vai trabalhar ali no hospital ou no centro de saúde, ou o médico dentista que vai trabalhar numa clínica. Acho que temos que também, para além desta parte, e se calhar não é tanto aqui da área da saúde, é mais da parte do ensino superior, trabalhar a montante, permitindo também que haja lugar para que as pessoas não saiam todas formatadas e que tenham oportunidade de trabalharem com diferentes ferramentas que lhes permitam chegar a esta altura e usá-las. E isso eu sinto que da minha geração, que está a sair agora com 31 anos, para a geração que sai agora com 24 ou 25, já há uma diferença grande, mas que ainda assim, na parte do ensino superior, há alguma resistência em permitir estes caminhos personalizados. Acho que é um bocadinho isso que o João Diogo estava a falar um bocadinho. Permitir estes caminhos personalizados e cada um conseguir encontrar um caminho onde vai explorar o seu potencial máximo e depois, a seguir, dá-lo em retorno no máximo do potencial. É só esta nota. Sim, os cursos acabam por ser um bocado fábricas e acabamos por sair todos formatados da mesma forma, mas também tem a ver muito com o facto do ensino superior, e eu acabei de sair de lá, ser uma fase muito, muito, muito absorvente das nossas vidas, em que nós temos constantemente trabalho, frequências, e portanto eu sinto que também faltava um bocadinho isso, a liberdade ou até mesmo a criação de uma unidade curricular que pudesse criar o bichinho e dar-nos a conhecer as outras oportunidades, as outras saídas que temos, porque a verdade é que eu, sendo sincera, só agora, saída da faculdade, é que comecei a perceber que havia outras perspectivas para além da atividade clínica normal, e acho que isso podia começar um bocadinho antes. Tens toda a razão, Francisco. Claro que assim tem que haver também interesse pessoal, não é? Mas... Sim, claro que sim, mas lá está, isso cada um sabe de si. Só para também deixar aqui mais uma frase que eu registrei do curso,
penso que foi num dos fóruns que houve a propósito de... Nós temos muito internamente, também porque como o setor é muito amplo, temos sistematicamente debates sobre onde é que o farmacêutico se posiciona, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, o que é que ele pode vir a fazer, temos muito destas coisas. E houve uma coisa que como eu nunca esqueci, portanto vou mesmo assumir que me incomodou na altura, que foi ter uma pessoa, não sei se era do Conselho Científico, se era da direção da faculdade, num destes fóruns, dizer que o objetivo do curso, por imposição quase formal, é que as pessoas saiam dali a saber o mesmo. E isto pareceu-me tão retrógrado que eu sinceramente fiquei, pronto, olha, eu vou fazer a minha vida, vou explorar por mim, já percebi que a faculdade não tem este mindset de me aproximar do mundo real, daquilo que é o tal mercado de trabalho. Isto diz-se muita vez que a academia está longe do mercado de trabalho, mas percebi que tinha que fazer esse percurso por mim. Se calhar é pedir muito que as academias tenham este trabalho, fazer a papinha entre aspas, mas eu acho que é mesmo muito importante. E espero que aconteça, não sei daqui a quantos anos, sei que os modelos das estruturas curriculares também são muito rígidas, mas acho que é um primeiro passo para nós abrirmos esta mentalidade de competência. Deixem-me participar agora, que estamos praticamente no limite do nosso tempo, para vos dizer que vos estava a ouvir com imenso interesse, porque realmente quando se para um bocadinho no tempo e se ouve as vossas expectativas, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de pensar acaba também por mudar um bocado. Eu estava-vos a ouvir muito a falar nos percursos personalizados e posso-vos dizer que, estando muito junto, por exemplo, a uma faculdade, ou melhor, neste momento a duas, é evidente que nós estamos a viver um tempo de grande transformação a nível social, de grande transformação a nível de mentalidades, de grande transformação a nível de gestão de recursos, sejam humanos, sejam os outros. E isso, por vezes, cria muito receio nas pessoas que gerem as instituições. Porque este tipo de, chamemos-lhe, anarquia controlada, é muito mais difícil de gerir que uma empresa muito organizadinha que cria as salsichas todas com o mesmo tamanho e o mesmo conteúdo. E é este receio que existe a nível, por exemplo, das universidades, que depois se transfere para a tutela. A tutela tem um receio muito grande de dar, por exemplo, autonomia às instituições de saúde. Neste momento, porquê? Porque tem medo que elas comecem, e entendam isto entre aspas, a descambar. Comecem a criar buracos, comecem a ser mal geridas, muitas vezes até porque os gestores são colocados pela tutela e não propriamente pela sua meritocracia, como vocês sabem. Mas isso levar-nos a outro debate. Mas é evidente que este tipo de caos organizado cria muita ansiedade a quem está a governar, a quem está a gerir, porque não tem mão depois no resultado final. E, portanto, esta transformação que nós vivemos tem que vir a encontrar um balanço entre as expectativas dos jovens, as expectativas de encontrarem percursos personalizados que realmente preencham os vossos objetivos de vida, profissionais, e etc., mas também que não perturbe muito o ecossistema social e que seja, no fim do dia, produtivo para o ecossistema social. Porque se o caos estiver muito instalado, não é depois produtivo para o ecossistema. E, portanto, nós vamos atravessar um período muito interessante nos próximos 10, 20 anos, em que vamos assistir cada vez mais a esta personalização dos percursos individuais,
seja na profissão, seja noutros contextos, mas ao mesmo tempo a tentar encontrar o equilíbrio para que a sociedade continue a ter um resultado produtivo e um resultado que seja bom para a sociedade, como é evidente, e não só bom para o indivíduo. Porque todos nós vivemos em sociedade e depois todos nós, na nossa individualidade, temos que contribuir para a sociedade como um todo. Dito isto, e não querendo alongar muito mais, porque senão vão-nos cortar a palavra, deixem-me agradecer-vos a todos os intervenientes, na pessoa da moderadora, da Maria João, dizer-vos que foram excelentes. Temos que fazer isto mais vezes, porque como a Maria João teve a oportunidade de dizer, nós temos que trazer os jovens para isto, para o debate de ideias e para podermos cada vez mais tentar integrar essas novas formas de pensar na nossa ação diária. E, portanto, agradecer-vos a todos. Muito obrigado. A quem nos está a ouvir, também agradecer a paciência com que nos aturou durante esta cerca de hora e meia. Espero que tenham gostado e que no próximo webinar da secção de saúde do Conselho Estratégico Nacional marquem presença. Muito obrigado a todos. Uma noite boa. Obrigada. Boa noite. Boa noite.